Olá, meus queridos siderais. Setembro chegou, né? E o que eu trago para vocês nesse vídeo de hoje? Uma previsão oracular da primeira quinzena de setembro para todos os 12 signos. Eu espero que você goste do que a gente vai apresentar aqui para vocês. Olá, signo de Áries, como que vocês estão? Vamos ver o que os oráculos trazem de informação, orientação para vocês nessa primeira quinzena de setembro, né? Uma mensagem aí que sirva de conselho, orientação, a partir primeiramente do tarô mitológico. Olha, fundo do maço, a gente já tem aí o As de Espadas, que fala de iniciativa, verdade, colocar as suas ideias em prática. E olha que interessante, Áries, nessa primeira quinzena, o que a gente tem de orientação é um conselho sobre você aprender a canalizar a sua força na direção do que você quer ver crescer e não desperdiçar, né, o seu potencial de luta em disputas que não te levam a nada. Sabe aqueles momentos em que a gente fica brigando com o vento, né? Aqui a energia do deus Apolo, que é o deus da consciência, fala assim, olha, pega a tua energia mental principalmente e direciona para o que você quer ver crescer, para os seus projetos, para aquilo que você quer iniciar, tá bom, Áries? Ó, a energia disponível tá muito favorável, arcano maior, a força, para você pegar toda essa energia de coragem, determinação, persistência, direcionamento e direcionar nos seus projetos e não em brigas fúteis, tá? Pega a tua energia e direciona para aquilo que é produtivo, próspero, tá? Esquece, não fica dando atenção para o que não vai germinar, tá bom, Áries? Primeira quinzena já vem com essa orientação aí para vocês, tá? E aí a gente complementa aqui com o baralho cigano, e olha que curioso, né? Embaixo do 5, a gente tem justamente a cruz, né? Para de se sacrificar pelo que não vale a pena, Áries. Para de colocar mais esforço e mais empenho naquilo que não vai ser duradouro, ó. Coloca o teu conhecimento no que vai prosperar, você já sabe, já tá claro para você. Equilibra, ó, é a carta da casa junto com a força. Equilibra a tua força interior e direciona para aquilo que vai ser edificado, tá bom, Áries? É uma mensagem bem legal, tá? E aqui eu finalizei com uma carta do oráculo cigano também, que vem justamente com a carta, né? Essa carta, ela tanto fala de potencial de comunicação como de segredos. Aprenda a ter um bom filtro, né? Um bom filtro das suas palavras, para quem você conta o quê, de que forma. Dependendo da forma que você aborda, você tem mais potencial de conquista do que perda, tá bom, Áries? Então, essa é a mensagem que a gente tem aí nessa primeira quinzena. Me deu vontade aqui de abrir o oráculo da Sagrada Rosa Caveira. Vamos ver o que ela tem para dizer aí para o signo de Áries nessa primeira quinzena. Muito legal. Olha só, eu gosto desse oráculo porque Dona Rosa Caveira, ela é bem objetiva, tá? Então ela fala assim, olha, o que foi, o que acabou, acabou, não fica olhando para passado. Essa carta fala do casamento feliz e daquilo que precisa ser ancorado. Foca no que você quer edificar, se aliance as coisas que são felizes e boas e prósperas. O passado já foi, Áries. Aquilo que já morreu, deixe para trás, tá bom? Vejo você na segunda quinzena desse mês. Até lá. Seguimos agora para a mensagem para o signo de Touro. Vamos ver o que o tarô mitológico traz para vocês para essa primeira quinzena de setembro. Uma mensagem bem interessante, tá, Touro? A gente tem no fundo do maço o mundo, tá? O mundo fala que você tem tudo o que você precisa para edificar todos os elementos, eles estão com você, para você e disponíveis.
e também fala de finalização de ciclos, mas eu gosto muito de ler essa carta como uma carta de plenitude, de abundância. O 6 de copas, que abre aqui a tríade do tarô mitológico, fala muito de olhar para dentro de si, meditar, se conectar com a voz interior para você receber o redirecionamento, tá, Touro? Por quê? Na sequência, a gente tem o Rei de Ouros e o 4 de Ouros. Então, aqui fala que você tem toda a abundância disponível a partir das suas ações, mas que às vezes você está muito apegado ao que você já conhece, Touro. Ao que você já tem, ao que você já sabe, sem olhar o recomeço das coisas, né? Mas nesse recomeço tem muita abundância disponível para você, né? O Rei de Ouros é o rei mais próspero e materializador dos arcanos aqui do tarô, mas o 4 de Ouros fala dessa coisa do apego, de não deixar ir, né? Não é nem um soltar para deixar ir, é um não soltar para não deixar o novo entrar, nova flexibilidade, novas formas de execução, inícios, né? Esse desapego do 4 de Ouros, ele é um desapego diferente, porque é aquele apego onde eu faço algo da mesma forma e tenho um determinado resultado, então eu me acomodo nessa situação e tenho medo de começar coisas novas, com medo de não dar certo. Mas o Rei de Ouros lhe garante, olhe para dentro de si, né, com o 6 de copas ali, que tem muita abundância para você acessar a partir de novos processos, Touro, tá? Então é interessante olhar aí nessa direção. Vamos complementar com o oráculo do baralho cigano, para ver o que tem para vocês aqui. O que tem para vocês aqui? Aqui fala, sim, de um processo de cura, tá? A lua veio junto com o 6 de copas, cura do seu mundo interior. A lua fala muito de passado, fala de intuição, fala do eu intrapsíquico, tá? Então aqui, às vezes é uma cura, mas na verdade muito ligada a revelações, uma autodescoberta, um momento de olhar para a estrutura emocional, tá? Para confiar mais em si, porque a casa veio junto com o rei, ó. Entendeu? Você tem muito potencial de materialização, viu, Touro? Mas está um pouquinho aí apegada, e isso pode... E aqui fala, ó, a prosperidade, o buquê junto com o 4 de Ouros. O que você conquistou, agora é hora de florescer. Não precisa, Touro, achar que vai destruir uma base para começar algo do zero. Aqui é um sentido de continuidade, né? De crescimento. O buquê fala das flores que desabrocham, da prosperidade em expansão. Então aqui tem um potencial de expansão para você que às vezes não está acontecendo porque você está com alguma crença limitante aí. É por isso, Touro, que olhar para dentro de si, né, as crenças de não merecimento, ó, precisam ser trabalhadas, meditação, autocura, para você conseguir dar esse próximo passo, tá bom, Touro? Agora vamos ver o que o oráculo da Rosa Caveira tem para trazer para vocês também, numa mensagem bem objetiva, que é assim que ela se comunica, né? Mensagem para o signo de Touro, nessa primeira quinzena. Abra os seus caminhos para o amor, para as coisas que você ama, né? Aqui a gente tem a carta do grande amor, com os caminhos e a surpresa. Aqui, Touro, a gente tem duas mensagens, tá? Se diz respeito à vida afetiva, tá falando abra-se, porque de repente pode ser que surja nos seus caminhos um grande amor, algo ou alguém pelo que você vai se apaixonar. Então eu falo desse duplo sentido, porque o grande amor, ele fala da vida afetiva, mas ele também fala de algo que é apaixonante, que requer que a gente se abra e se entregue, que algo pode chegar nos seus caminhos aí de surpresa e te preencher. Agora, o que é necessário? Permitir-se, tá bom, Touro? Então é isso que eu tenho para vocês nessa primeira quinzena de setembro e vejo você na segunda quinzena de setembro. Até lá, tchau, tchau. Olá, signo de Gêmeos, vamos ver o que temos para vocês aqui nessa primeira quinzena de setembro. O que o tarô mitológico traz de orientação, conselho, né? Fundo do maço, a gente já tem plante suas sementes, página de ouros, né? Alguma coisa aí começando a dar frutos, né? Começando a desabrochar, começando a render. Então é o início de algo
promissor. Porém, a gente tem 3 arcanos maiores aqui nessa primeira quinzena para você, Gêmeos. Matadores, ó. Tá? Ao mesmo tempo que a gente tem algo novo, né, começando aqui, porque a carta do Mago fala da iniciativa, dos inícios, da ação, da materialização, a gente tem transformações intensas a partir da tua ação, tá? Do teu direcionamento. O Mago, ele fala muito dessa autorresponsabilidade da gente colocar o que nós queremos em prática, da gente direcionar a nossa força, da gente agir, né? Da gente materializar. Aqui também fala de uma união, de esse para baixo, para cima, simboliza o que está em cima é como o que está embaixo, ou seja, Gêmeos precisa estar alinhado com a sua espiritualidade, com a sua intuição, né? Materializando aquilo que está vindo da alma mesmo, né? Os elementos disponíveis para você materializar o que deseja, é importante escolher o caminho e seguir. Essa ação, Gêmeos, vai transformar você e sua vida e sua história, e talvez o resto desse ano da água para o vinho, né? A gente fala de um movimento intenso de transformação e aquilo que não é para ficar, não ficando mesmo, tá? A Torre fala que aquilo que não é da nossa história, né, não é da nossa estrela, cai por terra, quando não está em ressonância com o que temos que executar. Então, essa primeira quinzena, talvez você tenha essa sensação de maior responsabilidade, esse sentimento, esse ímpeto de realizar e concretizar, mas se conscientize de que essa ação, né, vai transformar o meio e vai deixar coisas para trás aí que não te servem mais e que não ressoam com esse novo caminho. Então, Gêmeos, não se assuste, tá bom? 3 arcanos maiores é uma mensagem direta aí do plano espiritual para Gêmeos olhar atentamente para essa primeira quinzena, tá? Mas, veja bem, olha que interessantíssimo, no oráculo cigano, ação com ação, vem o cavaleiro pedindo para você não hesitar, Gêmeos. Siga em frente, busque, se movimente, tá? O que vai se transformar na sua vida permite que você voe mais alto, né? Os pássaros falam de amor, liberdade, ascensão, movimento, tá? Então, aquilo que vai se transformar, essa fase de transformação, é para você realmente se libertar do que te prende e fazer você voar mais alto na direção daquilo que você almeja, tá? E não se preocupe com as torres que cairão, tá? Porque a gente tem aqui o início de um novo jardim florescendo para você. Então, o que vai cair vai renascer de um jeito... Eu amo essa carta, olha que linda. Tá? Vai fazer com que o seu jardim, lembra do fundo do maço? Olha isso, tá? Então, é um recomeço importantíssimo para vocês, tá, Gêmeos? Nós vamos agora pedir uma mensagem direta do oráculo de Rosa Caveira, que normalmente traz mensagens bem cotidianas e bem objetivas. Uma carta já caiu aqui, então eu vou considerá-la. Casamento feliz, ou seja, um momento de coisas prósperas, desde que você se case com a sua verdade, né? O casamento feliz, ele não fala só de parcerias, né? É uma carta que fala assim... Quando eu me comprometo com as coisas que me fazem bem, a transformação que vai acontecer é para levar você para um outro estágio, Gêmeos. Então, confia e tome as suas decisões e avance na direção do seu coração, tá bom? Vejo você na próxima quinzena. Até lá. Mensagem para o signo de Câncer nessa primeira quinzena de setembro. Vamos ver o que o oráculo, o tarô mitológico tem de mensagem, orientação, conselho para vocês. Signo de Câncer, vamos lá. Mensagem do tarô mitológico para essa primeira quinzena, mês de setembro, signo de Câncer. Interessante. Movimento, tá, Câncer? A gente tem o arcano da morte no fundo do maço, que fala de transformações, às vezes até intensas, mas as transformações que a morte traz, ela fala de uma necessidade profunda de desapego, que é a palavra oposta, né, ao signo de Câncer, mas é importante deixar ir, proporcionar o quê?
autoanálise, autocura, meditação. O 6 de copas, ele fala também desse momento em que a gente se conecta com a espiritualidade para encontrar forças, orientação para continuidade. É aquele momento de se harmonizar para dar os próximos passos, né? Uma carta que fala de harmonia. Como é copas, harmonia interna, harmonia com o seu mundo interno. O As de espadas aqui do ladinho da roda da fortuna, ó. Então a gente tem um período de reconexão, cura, autoamor, né? Olhar para dentro de si e depois avançar com todo o gás, Câncer, porque tem transformação aí. Uma transformação diferente do arcano da morte, tá? Aqui é a roda da fortuna colocando a gente no movimento do nosso destino. As coisas com a roda da fortuna vêm com o tempo, mas que tempo? O tempo dá através das nossas ações, tá? O As de espadas fala de verdade, avanço, força, coragem. O As é o início. E de espadas fala colocar as minhas ideias em movimento, correr atrás das minhas ideias para efetivá-las, né? Então tem essa energia pura disponível para você, Câncer, para você ir atrás das coisas que você acredita. E a roda da fortuna é uma carta que fala de um bom presságio, tá? Fala-se do que você planta, você vai colher com o tempo, porque a roda da fortuna é a roda da vida, precisa colocar essa roda para girar, tá bom? Signo de Câncer. E é um bom presságio para você tecer, né? Eu sempre gosto de ver as moiras, né? Que são essas figuras, né? Dessa carta. Elas tecem o fio da vida, elas quem comandam, né? O que eu estou construindo, né? A gente tem o início, a gente tem a tecelã e a gente tem a última, que é a Atropos, que corta o fio da vida, né? Então a roda, ela gira, 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 até a gente chegar no momento do corte. Quando a gente está dentro desse movimento, a gente entende que ela não corta também só o fio da vida, ela também corta aquilo que não serve mais, e a gente reinicia, Câncer, a roda. Então, ponha-se no movimento da vida, para você construir aquilo que você almeja, né? Quase que entrar assim na senda do seu destino. Entra nessa energia com todo esse gás que vai estar disponível aí para você concretizar aquilo que você quer ver germinar na sua vida. Nossa, cartas muito boas no oráculo cigano aqui também, ó. O 6 de copas, o lírio, então é um momento de harmonização, purificação, busca da sua felicidade, pesar, né, o que realmente te faz feliz, Câncer. E aqui tem a bênção dos lírios, né, que traz essa coisa doce da harmonia e da felicidade. Caminhos abertos para as suas conquistas, tá? É uma questão de tempo também, eu gosto da carta dos caminhos porque ela tem o contraste entre dia e noite, então dá essa sensação, ó, do tempo fluindo, né? É uma questão de tempo, mas você precisa começar, Câncer. E aqui a gente tem a energia do buquê junto com a roda da fortuna. A prosperidade, felicidade, expansão, plenitude é certa para você. Mas você precisa, nessa primeira quinzena, refletir sobre o que você realmente quer para a sua vida, tá? E finalizamos com a Dona Rosa Caveira e o seu sagrado oráculo. Vamos ver aqui, ela tem mensagens bem objetivas, vamos ver como que ela finaliza essa primeira quinzena aqui, que mensagem ela ressalta para vocês, cancerianos, cancerianas. Aqui a gente tem energia de feitiço, negócios que chegam e pessoa intermediária, tá? Pode ser que entre na sua vida alguém que te propõe acordos, tá? Acordos que você ache num primeiro momento que pode ser muito bom, mas cuidado, né? A carta da magia e do feitiço, ela é boa quando a gente está colocando a nossa energia em movimento, mas eu complementei aqui e dá a carta da melancolia, né, da tristeza. Não aceite nada que não esteja dentro dessa proposta, tá bom, Câncer? Porque às vezes algo vem meio enfeitado, vem meio encantado, e aí são propostas e acordos que você fecha que lá na frente não vão ser boas. Ou isso aconteceu, né?
eu me envolvi, fiz acordos e propostas e aceitei e dei a mão e estendi e agora estou aqui numa energia. Tenha calma, tá? O que se foi, é hora de você entrar nesse processo de harmonia consigo mesma e caminhar para aquilo que é do seu destino, né? Do que ressoa com você, tá bom? Signo de Câncer, vejo vocês na próxima quinzena. Até lá, tchau, tchau. Signo de Leão, vamos ver o que o oráculo tem para dizer para vocês de conselho e orientação para essa primeira quinzena de setembro. Então, a gente está aqui com o tarô mitológico e vamos ver o que tem aí para vocês de aconselhamento para essa egrégora que nos acompanha aqui. Transformação para coisas muito boas, hein? Olha só, Leão, fundo do maço, o 2 de paus. O 2 de paus siga a sua inspiração e avance, não fique parado, né? Eu gosto muito que a gente tem a carta do... aqui é o sábio, né? O regente de Sagitário, né? Aquele que traz o conhecimento, que é o centauro, né? Aqui na caverna, essa carta para mim, sempre que eu olho ela, eu penso, olha, a luz do conhecimento, ela tá ali acompanhando a gente precisa o quê? Seguir a intuição, a inspiração, olhar adiante e seguir em frente, tá? E na mesa, o que a gente tem? A morte, o 9 de ouros e a roda da fortuna, tá? Temos aqui, Leão, o seguinte, nessa primeira quinzena, você vai sentir que algumas coisas realmente acabaram, ficaram para trás, né? Já passou pelo seu processo e a nova fase é uma fase de prosperidade, contemplação do que você conquistou e para onde você deseja. O 9 de ouros, ele fala de transbordamento financeiro, principalmente. E por que eu falo que é um contínuo, que é algo que vai virar e começar a acontecer? Porque veio junto com a roda da fortuna. Então aqui a gente tem essa energia da roda da fortuna de movimento. O que morre, o que sai da sua vida é o que não ressoa mais com você. O que continua dando essa base de prosperidade é o que tem a ver com a sua essência, Leão. Então foca nisso, percebe que, olha, eu já tô sentindo que isso não é para mim, já tô insistindo, mas não ressoa mais. Não se apegue, deixa o arcano da morte levar embora. Por quê? Porque o que está por vir é o 9 de ouros, uma carta de contemplação, né, daquilo que é bom, conquista, crescimento financeiro, tá para se chegar num ápice aí, né? Você vai ter muitos insights, Leão, qual o caminho que você deve seguir para chegar, né, de forma palpável nesse 9 de ouros, que é uma carta de prosperidade muito bacana. Vamos ver o que o oráculo cigano traz para vocês. Olha só, é muito interessante que o arcano da morte, o cachorro, né? Saiu o cachorro junto com o arcano da morte. O cachorro, ele fala da lealdade, né? Dos próximos, dos amigos próximos, dos que são leais, dos que ficam com a gente. Então, assim, confia na espiritualidade, que eles estão te orientando. O que vai ficar é o que deve ficar. As sementes que você começar a plantar agora, né, vai levar um tempo, né, a gente está falando da lua, né, das fases e tal, mas vai conduzir você ao 9 de ouros, então fique atenta aí a esse início de setembro. E aqui a gente tem a prosperidade também vindo no seu destino, né, de novo a carta aqui do buquê, que é uma carta que fala de plenitude, crescimento, prosperidade, conquistas, né, o desabrochar, é a felicidade plena, junto com a roda da fortuna, dizendo que vai pelo caminho que você tem, organiza nessa primeira quinzena, fica com o que você quer, né, com o que tem que ficar, deixa ir o que você já não se afina mais, porque com tempo e dedicação, os frutos virão, tá, e virão de uma forma muito sólida. Finalizamos aqui com o conselho da Sagrada Rosa Caveira, o oráculo dela. Vamos ver o que ela tem de mensagem para essa primeira quinzena, Leão, de setembro para você. Ótimo, amei, tá? Aqui a gente tem uma mensagem muito objetiva de transmutação mesmo, tá? O que estava prendendo você em melancolia, depressão, chateação, lágrimas, olha a virada,
carta da boa sorte, deixa o passado morrer, deixa o passado para trás, porque a fase que está por vir, Dona Rosa diz que é de muita boa sorte, então abraça e vai. Tá bom, Leão? Vejo você na próxima quinzena. Até lá, tchau, tchau. Olá, signo de Virgem, vamos ver o que o oráculo tem para trazer para você de mensagem, orientação, conselho para essa primeira quinzena de setembro. Começamos aqui com o tarô mitológico. Olha, tem uma energia, no fundo do maço a gente está com o arcano maior, a temperança, que fala de equilíbrio, harmonia, fluidez, equilíbrio, tá? É hora de entrar nesse fluxo. A temperança, ela tem um pouquinho a ver com paciência, mas ela também, eu gosto muito porque aqui é a Ísis, né? É a Íris, aliás, né? A deusa Íris, que é a deusa do arco-íris, conduzindo o fluxo do tempo, né? E o arco-íris, ele é um símbolo de que dias melhores virão. Então, ao mesmo tempo que fala-se de paciência, fala também de harmonia. E aí a gente tem essa tríade aqui, Virgem, que é muito poderosa, tá? A energia do imperador te aconselha a você definir o que você quer para si, assumir a responsabilidade, ter planos. Eu gosto muito da energia do falcão, né? Aqui eu acho que é um falcão, uma águia, né? Vamos colocar que é uma águia. No ombro do imperador, porque fala da energia de você montar as estratégias, olhar ao longe, qual que vai ser o resultado, o que você quer cultivar para você, né? Para o seu mundo, o mundo na mão, o poder nos raios, né? O que você quer edificar? Você está nesse momento agora, Virgem, de olhar para a sua vida e montar as estratégias para você chegar no seu lugar de reinado, né? Então, o que você almeja? Início de setembro é a hora de você analisar, olhar ao longe, né? Olhar a médio prazo, quais vão ser os seus movimentos para conquistar essa estrutura do seu mundo. O 9 de copas é presságio de harmonia, de reencontro, de felicidade no amor, mas também dentro de si mesma. É uma carta de celebração de conquistas, tá? E o pajem de copas fala, de onde eu começo? Começo por mim mesmo, começo por mim mesma, tá? Essa energia aqui, ela fala de olhar para dentro de si, olhar-se com amor, proporcionar autocura, ter autocuriosidade, autointeresse. Então, esse começo de setembro é um momento bom aí, signo de Virgem, para olhar o lado bom das coisas e ver o que você deseja conquistar, tá bom? O imperador fala de conquistas duráveis, né? Qual é o estilo de vida que você quer para si, o que você deseja edificar. Então, é uma carta, um arcano maior aí que abre essa tríade, trazendo muita força. Você quer, você pode. Basta você estruturar isso, olhar ao longe, olhar a médio e longo prazo e começar a agir agora, tá? Muito bom. É uma fase de harmonia, de busca da felicidade, de conquista. O lírio traz aqui uma doçura para esse imperador. Então está se falando mesmo de uma fase que não é a tirania, não é a ansiedade, há o desejo de conquistar, o desejo de viver determinadas realidades e a certeza de que se colocando como buscador, o resultado vem, tá? Felicidade, o buquê aqui junto com essa carta pode estar falando até de felicidade no amor, tá? Novo amor, nova paixão. A gente tem aqui celebração no campo afetivo, então a gente pode estar falando de casamentos, festas, noivado, mas um período de felicidade e abundância aí nas relações. E o urso, junto com o pajem de copas, ele vira uma energia positiva, de busca de força interior. Busca o seu próprio brilho, reconheça a sua potencialidade e traga isso de uma forma feliz, doce e harmônica para o mundo. Olha que coisa boa. É uma fase construtiva para o signo de Virgem, tá? Reconhecer o seu poder pessoal e edificar o mundo que almeja. Estou embaralhando o baralho cigano, mas o que eu quero mesmo é o oráculo da Dona Rosa Caveira, que sempre traz a mensagem o quê? Objetiva. Então vamos ver o que ela traz para vocês, signo de Virgem, para essa primeira
quinzena de setembro, né? Que inclusive é o mês de vocês. Tá, olha que legal, né? Por mais que a gente tenha a carta da separação no final, a gente tem as duas cartas de boas novas que tem no baralho da Dona Rosa. Então, boas notícias e notícias breves, né? Aquilo que é interessante pensar, vindo com a carta da separação, é assim, em breve, se você passou por algum rompimento, perda, separação, em breve você vai saber que você vai receber mensagem, você vai intuir, enfim, você vai saber que seja lá o que saiu da sua vida foi para o seu bem, foi para o seu crescimento, foi para sua autodescoberta e autonomia se fortalecer e acontecer, tá bom, Virgem? Então é isso que nós temos para você nessa primeira quinzena e vejo você na segunda quinzena de setembro. Até lá. Olá, signo de Libra. Vamos ver o que a primeira quinzena de setembro tem de aconselhamento para vocês. Vamos aqui para, primeiramente, o mitológico, tarô mitológico, trazendo uma mensagem para signo de Libra. Libra, olha só. Fundo do maço, página de copas. É hora de você olhar para dentro de si, descobrir os seus reais valores, atributos, aquilo que enche os olhos, né? Dos outros e a si mesmo, obviamente. Mas essa primeira quinzena tem um conselho de... A Libra deve estar se sentindo meio que estagnado, preso em alguma situação, né? O arcano maior, o enforcado, fala muito dessa situação de sacrifício, repetição, situação em que a pessoa às vezes está amarrada e não consegue sair, tá? Mas qual que é o conselho? Aprenda a direcionar a sua força, Libra, mas principalmente na parte espiritual, tá? O 7 de copas fala que é momento de análise, tá? Análise dos seus pedidos, análise da sua energia, análise do direcionamento do seu poder interior, tá? Eu gosto sempre de olhar o 7 de paus como um momento, o 7 já é um número de análise, né? Observar, é um número que tem conexão forte com a espiritualidade, ele fala muito do silenciar para observar, para perceber, para ver as respostas. Mas nessa carta é a parte do mito que Psique pede ajuda a Afrodite, a grande deusa do amor. Então, quando essa carta sai, eu costumo dizer que é aquele momento em que é bom a gente se conectar com a espiritualidade, pedir ajuda, pedir orientação à nossa parte espiritual, para não direcionar de forma errada a sua força, o seu potencial de avanço. A Espadas fala muito do intelecto, mas também fala da energia da luta, né, da conquista. Então é um bom momento, esses primeiros 15 dias, Libra, de você analisar a situação, mas buscar resposta num outro lugar que não é o óbvio, é o espiritual. De repente você anda meio desconectado, desconectada, tá? Então é um bom momento de você buscar essa resposta num outro lugar, tá? Tá, olha só, é muito interessante porque aqui na tríade do oráculo cigano, do baralho cigano, a gente tem uma energia potente de prosperidade, brilho, sucesso e poder, tá? Mas olha só, aqui a estagnação pode ser que esteja mesmo nessa parte do campo financeiro, tá? Tem um potencial aqui de energia para fluir e crescer, mas Libra está se sentindo meio paradão, meio preso em alguma situação. Conexão com a parte espiritual vai te trazer clareza, iluminação, resposta, expansão de consciência. O Sol, ele fala de brilho, sucesso e poder, mas ele também fala do momento em que, sai o véu dos olhos, as coisas se esclarecem, ficam mais claras e objetivas. Então, é um bom momento de você acessar essa força solar através da espiritualidade para sair dessa energia, né? Que o potencial tá aqui, a força toda tá aí, mas aqui o urso ele já aparece nessa densidade de quem tá com as espadas na mão, mas não sabe pelo que está lutando, né? Então isso está gerando o quê? Carga, estresse, raiva, insatisfação. Libra, se volta para dentro de si, vai olhar o que você tem de mais belo, puro e bom, vai se ressignificar e se conectar com a espiritualidade, porque ali vai ter respostas para você
E mais do que respostas, vai ter uma clareza de qual direcionamento você deve tomar, tá bom? Vamos tirar aqui uma mensagem do oráculo da Sagrada Rosa Caveira, para ela trazer alguma mensagem para vocês, signo de Libra, de forma objetiva, que é assim que ela é. Eita, ela tá falando mesmo da parte de dinheiro, tá? Aqui essa carta ela fala muito de riqueza, né? Mas pode ser que Libra esteja preso numa coisa do passado, algo que já foi, algo que já acabou, algo que não... Alguma situação que não tá rendendo, né? Medos, inseguranças, né? E a Rosa fala, olha, é hora de você olhar para o seu potencial de conquista. Ele tá disponível. Para de olhar para a perda, para de olhar para o que não tem, para de olhar para o que não deu certo e começa a vibrar na frequência da riqueza, tá bom, Libra? É isso que eu tenho para vocês nessa primeira quinzena de setembro e na segunda quinzena a gente se encontra de novo. Até lá, tchau, tchau. Signo de Escorpião, vamos dar uma olhadinha no que tem para vocês nessa primeira quinzena de setembro, né? O que o tarô mitológico traz aí de aconselhamento, né? Conselho, aconselhamento, direcionamento, bora lá. 7 de copas no fundo do maço já fala de momento de conexão, tá? Conexão com a espiritualidade, organização dos pensamentos, maior potencial de análise, né? Para você ver onde eu tô, o que eu quero, para onde eu vou, mas pedindo esse suporte espiritual. E a tríade me confirma, tá? Primeiro porque a gente tem o Pajem de Copas, eu gosto muito do Pajem de Copas dentro desse tarô, porque ele mostra muito Narciso, olhando o seu próprio reflexo, né, na taça, mas eu vejo isso com bons olhos, né, quando ele cai assim, né, em cartas de análise, que assim, tem momentos em que a gente precisa olhar para dentro de si, para reconhecer o que a gente tem de mais belo, né? Olhar para dentro de si e reconhecer os seus atributos, né? A gente não pode se perder nesse caminho, porque também tem muita coisa acontecendo, muita prosperidade acontecendo ao redor, né? Muita vida acontecendo ao redor, mas é um convite para olhar para dentro de si, reconhecendo o que você tem de mais brilhante, mais bonito, mais doce, mais potente, tá? A gente abre com 3 de ouros, falando que é um momento de reconhecimento, né? Eu gosto dessa carta porque ela parece que a gente está sendo pago pelo que a gente merece, né? E ainda assim num lugar de destaque. Então fala de merecimento, fala de recompensa, tá? Que tá aí, na energia dessa primeira quinzena de Escorpião. Mas é importante olhar para dentro de si, ver o que eu preciso melhorar, o que eu preciso valorizar, o que não serve mais que eu preciso deixar, mas o que eu preciso, com o que eu preciso me conectar de mais potente em mim, né? Trazendo muito essa ideia de autovalorização, autoconhecimento, né? Entender que se eu estou sendo recompensado, é por mérito, né? Do que eu tô vendo em mim, que tem brilho, que eu preciso colocar para fora. Aqui fala muito de expressão também, tá? Copas fala muito do mundo sentimental, fala do mundo dos sentimentos, das emoções, né? Como eu preciso me expressar, o que eu tenho de melhor que precisa vir para o mundo, né? Mas antes de vir para o mundo, eu me conectar com essa verdade, né? Tem coisas nossas que são brilhantes, Escorpião, e às vezes a gente tem vergonha de colocar isso para fora, porque o que as pessoas vão pensar? O que as pessoas vão dizer? O mundo isso, o mundo aquilo. Esquece isso, Escorpião, esquece. A gente só é reconhecido por aquilo que a gente tem de mais autêntico. Pensa nisso, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui no complemento do baralho cigano, que a energia cigana traz aí de mensagem para vocês. Aqui fala de comunicação também, ó, comunicação, divulgação, saber guardar segredos, mas também saber se expressar, tá? Olha isso. Uma fase de botar a casa em ordem, Escorpião. As novidades vão chegar para o Escorpião, tá? Mas aqui fala muito de um momento de autocura, botar o mundo interno em ordem, olhar o que tem de mais doce, né? O lírio fala muito dessa energia
harmônica, equilibrada, doce, da busca da felicidade real, né? E aí, casando os dois oráculos, olha que legal. Reconhecimento, entrada de dinheiro, valorização, é o que está por vir. A carta da cegonha anuncia novidades e novas oportunidades. A casa, junto com 6 de copas, momento de autocura, né? Ela também fala de família, mas eu gosto muito de ver a casa como estrutura interna, né? Interna e externa. Se estiver falando aqui de família para algum escorpião aí, fala de período de harmonia, mais silêncio, recuperar as lembranças, os bons hábitos, né, as boas ações, aquelas coisas gostosas que acontecem, trazer as boas lembranças à tona, tá? Se estiver falando do mundo interno, cura e harmonia, né, do seu mundo interno, para que você possa trazer bases sólidas, e aqui reforça isso, ó. O lírio junto com o pajem de copas, busca a tua felicidade, o que te faz bem, o que você enxerga que você ama, que te traz felicidade, que te traz harmonia. É um ótimo momento para isso, tá, Escorpião? Nessa primeira quinzena aí de setembro, tá bom? Então, agora a gente finaliza com o oráculo da Sagrada Rosa Caveira, que sempre tem mensagens bem diretas e objetivas, tá? Vamos ver o que essa sagrada irmã traz aí de mensagem para vocês. É hora de liberar. Olha isso, mais uma carta de amor. Essa não é mais uma carta de amor, mas essa é. Ó, a gente tem novidades no setor afetivo e amoroso, deixando o passado para trás. Mas aqui eu também entendo que a Rosa, ela tá falando o seguinte: abra-se, né? Porque essa carta fala de notícias breves, né? Abra-se para receber tudo aquilo que você espera de melhor, que te faz feliz, que te traz alegria, que te traz contentamento, que te traz brilho, deixando para trás o que te entristece, deprime, te faz mal, que te traz melancolias e tristezas, tá? Então, se você prioriza e se abre, é isso que vai entrar na sua vida, tá bom, Escorpião? É momento de abandonar esses hábitos e essas conexões que mantêm você ligado a essa energia. E nessa primeira quinzena, olha com que você pode ser presenteado, presenteada, tá bom? Vejo você na próxima quinzena de setembro. Até lá. Olá, Sagitário. Bora ver o que tem aqui de mensagem do oráculo para vocês nessa primeira quinzena de setembro. Abrimos com o tarô mitológico. Gente, é impressionante a quantidade de vezes que o pajem de copas apareceu em várias leituras aqui dessa quinzena. O que a gente tem para Sagitário? A gente tem uma energia de foco e reconhecimento em si mesmo, mas que vai trazer para fora todo o brilho e potência do elemento fogo que rege Sagitário. Ó. A gente tem o Rei de Paus, que fala de um potencial. Primeiro fala de inspiração, né? A energia de Paus sempre fala de espiritualidade, de inspiração, movimento. Então aqui tem uma energia de autovalorização, reconhecimento de si mesmo, daquilo que se tem de melhor, a partir do momento que eu olho para o lado bom da vida, né, para o lado doce e amoroso, que eu me valorizo, vem uma motivação, um brilho, uma vontade de mais, uma vontade de ocupar esse protagonismo na própria vida, de uma forma muito entusiasta, quer dizer, né, e o Rei de Paus, ele normalmente é uma energia que às vezes passa rápido, vem aquela lufada de energia e passa. Porém, aqui está falando de um momento de transformação, uma nova forma de enxergar a vida. Por quê? Porque o Sol está fechando essa tríade. E o Sol, ele é quem fala do nosso autoconhecimento profundo, né? Nosso lugar de brilho, de poder, de reconhecimento. É uma carta muito positiva. E traz a ideia de que nessa quinzena, tanto o Sagitário vai estar se sentindo mais brilhante e ocupante do seu lugar existencial, quanto o mundo vai perceber isso, o externo vai reconhecer esse lugar. Então, é uma fase muito boa de direcionamento e de acreditar, de bastante autoestima e de acreditar mais em si mesmo e no lado bom da vida, tá? Então, aproveita essa onda de energia que vai... Mas a partir da onde que isso vai acontecer, Fabi? A partir do momento que a pessoa olha para dentro de si
e reconhece que ela é merecedora, que ela tem características boas e belas e bonitas e amistosas e amorosas e tudo isso, né? E antes da gente entregar qualquer coisa desse sentido para o mundo, a gente tem que reconhecer na gente mesmo, e é isso que o mito de Narciso meio que sinaliza, né? Tem o outro lado do extremo, mas entre cartas positivas vai trazer essa coisa do olha para dentro de você, olha como tem coisa bonita aí dentro, né? E aí traz essa reorganização interna aí para o signo de Sagitário, muito bom. No oráculo cigano, gente, sério, Sol com Sol. Olha isso. A autoestima batendo na alta aqui, tá? Então a gente tem a casa com o Rei de Paus, né? Aqui fala de um momento mesmo de que essa energia ela vai vir para o autoconhecimento, para você se ler a partir desse novo lugar, né? Se edificar a partir dessa nova leitura de si mesmo. A casa fala de familiares, mas também fala muito de estrutura, de base do meu mundo interno. Então tem um brilho aí nascendo para ser exposto, uma mudança aqui na nova forma de se ver. Isso é bem positivo, que resulta no quê? Autoestima, brilho, sucesso, autoconhecimento, tá? É quase que uma surpresa, assim, né? Nossa, esse brilho, isso que eu tô vendo em mim, caramba, isso existe, nem sabia, quero isso pra mim. Então, esse é o caminho, essa primeira quinzena, se aproprie das mudanças positivas que estão entrando aí na sua vida, tá bom, Sagitário? Agora, vamos fechar com o baralho da Sagrada Rosa Caveira, que sempre traz mensagens objetivas e diretas pra gente. Vamos ver o que ela traz aí para o signo de Sagitário. Mensagem para a primeira quinzena de setembro. Casamento feliz, vitória e o passado deprimido, ruim, lastimável, ficando para trás. Olha isso, vitória, tá? É uma vitória, o casamento feliz fala de relacionamentos felizes, fala, né? Um relacionamento que pode estar trazendo bastante brilho aí, né? Mas também fala do compromisso com si mesmo, de sentir tudo isso e entender que isso já estava aí, desabrochou, e é importante que você se sinta nesse lugar e se comprometa com esse lugar, deixando essa fase para trás, Sagitário. Amei, é isso. É isso que a gente tem para essa primeira quinzena. Eu vejo você na próxima. E aí, Capricórnio, como é que vocês estão? Vamos aí para a nossa mensagem da primeira quinzena de setembro, ver o que o tarô mitológico tem para trazer para vocês. Capricórnio, primeira quinzena de setembro. Gente, sério, eu tô chocada. Eu acho que 80% saiu essa carta. Olha o embaralho, sai outras e sai de novo. A gente está entrando num setembro que realmente toda a egrégora de signos precisa começar a olhar para o sentido de autovalorização, porque todas as vezes o Pajem de Copas saiu com cartas de direcionamento positivo, tá? Então o que a gente tem aqui, Capricórnio? 2 de ouros, já falando para você que você tem o que precisa nas mãos para começar a construir o que você deseja, tá? Tá tudo pronto, tá só esperando que você inicie, né? Inicie a partir do quê? Do que você deseja, do que você quer. E a partir disso você avança. O Pajem de Copas, no meio de 2 cartas assim, vai falar para você não perder de vista aquilo que você realmente deseja, aquilo que você realmente quer. Às vezes, sinaliza até algo que você deseja que tenha a sua marca, que você esteja impresso no seu feitio de alguma forma, tá? Uma vez que você acha harmonia entre esses 2 pontos, 2 de ouros e Pajem de Copas, é hora de avançar na direção da conquista. O Cavaleiro de Ouros não fala de conquista rápida, né? É uma energia que ela é mais lenta, porque ela vai edificando no decorrer do caminho. Mas é um conselho de você não se perder no meio do caminho, de você continuar focado na direção daquilo que você quer conquistar, tá? Ou levar para o mundo, né? O Cavaleiro de Ouros é aquele que leva a mensagem da materialização. Então é interessante que você avance na direção do que você deseja. Eu acho curioso que o 2 de ouros fala, olha, só precisa você iniciar a sua jornada, você já está com todas as ferramentas.
O cavaleiro, você vê que o cavalo, ele tá com as patas também paradas, esperando um comando para avançar, né? Então, o que está faltando você perceber, olhar em si, olhar os detalhes, o que está faltando? Organiza essas energias todas dentro de você e inicia o seu projeto, analisa o momento certo, analisa quando que será o melhor momento de você começar a concretizar, mas está próspero, tá? É isso, talvez o Pajem de Copa seja o detalhe que está faltando do quê? Do quanto de coração, do quanto de você mesmo você está colocando nesses seus projetos, tá? Vamos complementar com o baralho cigano. Olha, seja lá o que for, a gente tem um caminho de vitória aqui. Prosperidade, materialização, né? Dinheiro fluindo, crescimento, prosperidade, os frutos chegando. E a carta da vitória, né? A carta da cruz, ela fala do peso da cruz, mas entre cartas boas, ela fala do lugar de ascensão e vitória, né? Então, a gente tem um lugar que você está iniciando, já tem tudo o que precisa, que vai te levar para uma prosperidade maior. A gente tem uma energia de fluidez e materialização, aquilo que você está criando como projeto, crie com carinho, com amor, com dedicação, que vai fluir e que vai se materializar e que vai trazer o resultado. E a gente tem o caminho, esse caminho te levando à vitória, tá bom? Vamos lá, Capricórnio, para o conselho final da Sagrada Rosa Caveira, para ver o que ela tem aqui de mensagem objetiva para você, para essa primeira quinzena de setembro. Dentro de tudo isso que está acontecendo aí, pode ser que uma pessoa surja no meio do seu caminho, tá? A gente tem um intermediário aqui, alguém surja de surpresa no seu caminho. São interferências que, nesse caso, como no fundo do maço a gente ficou com a carta do grande amor, pode ser que sejam pessoas que venham agregar valor nos seus projetos, tá? Que vem acrescentar bastante, porque veio como se fossem parcerias que vão fazer as coisas fluírem, que vão ajudar. Vai chegar de surpresa, mas vai agregar bastante, tá bom, Capricórnio? Vejo você na próxima quinzena, até lá. Signo de Aquário, como é que vocês estão, Aquário? Vamos dar uma olhadinha nessa primeira quinzena de setembro. Bora lá ver o que setembro tem para vocês nesses primeiros dias aí. Conselho, orientação, direcionamento para o signo de Aquário. Olha que coisa incrível. Primeiro que no fundo do maço a gente tem o Rei de Espadas, que fala, olha, hora de organizar a cabeça e colocar os seus planos em ação, mas se colocar nesse lugar de assumir o seu trono, tá? Eu organizo, aqui fala, me bate uma sensação de lugar até de poder, de lugar de autoridade, né? Assuma esse seu lugar de autoridade na sua vida sobre as suas próprias ideias e avance na materialização, porque, gente, olha isso aqui, 2 rainhas com uma torre no meio, tá? Aqui, complementando esse Rei de Ouros, eu penso que é o seguinte, tá? Com certeza absoluta está orientando Aquário a ocupar o seu lugar de poder, né? Porque a gente tem um rei no fundo do maço e 2 rainhas aqui. Assuma esse lugar e comprometa-se com ele, né? Mais do que se comprometer, ocupe esse lugar. Mas a gente tem uma transformação, de nada adianta eu ter ideias, eu ter motivação, eu ter vontades, eu ter inspiração, se eu não materializo, tá? Aqui me fala um pouco disso. Se eu continuar só no plano da vontade, tudo é muito legal, mas é um fogo de palha, né? Vem a vontade, vai embora, vem a vontade, você não vai chegar a lugar nenhum, Aquário, ó. As coisas não vão ter uma base sólida e firme para chegar nesse lugar, que é a Rainha de Ouros, que é próspera e usufrui de tudo que cria. Então aqui a gente tem uma recomendação muito clara de, olha, tem que sair do lugar da vontade, que ok, é ótimo, inspira, tem bastante criatividade, poder aqui, inclusive magnetismo, mas precisa vir realizar, né? As 2 rainhas, né,
são bacanas, porque uma complementa a outra. Aqui eu tenho muita vontade, inspiração e desejo, mas eu preciso ir para um lugar de eu quero botar a mão na massa, eu quero materializar, eu quero chegar nesse lugar, né? A carta da Torre, ela fala, se fica só no plano da vontade, a base não é sólida. Os projetos, eles não vão tomar a forma que precisam. E assim, é interessante pensar nisso aqui, porque se continua só no lugar da rainha, tudo que é só a rainha de copas, só a rainha de paus, aliás, construir, não vai ter base sólida. Tem que ter a solidez da rainha de ouros, porque é ela quem vai dar o sentido de usufruir daquilo que está construindo. Né? A rainha de paus, ela não vai conseguir usufruir, porque antes dela usufruir, as coisas caem. Então, junte vontade, paixão, com determinação, compromisso e disciplina, tá bom, Aquário? Vamos ver o que o oráculo do baralho cigano complementa, tá? Aqui a gente está com a energia forte da cigana sulamita, nesse dia de atendimento de hoje. Vamos lá. Baralho cigano, o que tem aí de complemento? Tem coisas ótimas, mas olha que interessante, né? A gente vem com a carta do chicote junto justamente com a rainha de paus. Então, a carta do chicote, ela é a carta do poder mental, inclusive, mas do poder que eu direciono para as coisas. Então, a rainha de paus aqui, Aquário, às vezes ela está desejando o poder, e esse poder, o poder não vai fazer com que ela dê continuidade aos planos, tá? Eu desejo ocupar esse lugar, mas por poder, desejar só ter poder, não vai te ajudar, tá? O chicote, ele fala de uma energia forte, mas quando mal direcionada, só gera sufocamento, impedimentos, tanto é que quando a gente está fazendo uma leitura, é tido como a carta da magia, uma carta que gera sofrimento e estagnação, quando não bem direcionado. Então, assim, a mudança de postura, Aquário, vai te trazer o quê? Novas oportunidades muito legais, tá? Vai te trazer um novo olhar. Olhar nessa nova direção de conquista te traz novas oportunidades. A cegonha fala daquilo que está para chegar. E o que está para chegar? A carta do jardim junto com a rainha de ouros. Mude a postura, tá? Porque ficar só naquele outro aspecto só vai gerar sofrimento. Mude a postura que as sementes vão vingar nesse solo fértil, Aquário. Muito bom, é uma mensagem muito objetiva, mas que fala que a prosperidade, ela tá aí. Você só precisa ter um novo direcionamento na forma... E assim, pensando inclusive no rei de espadas e a rainha de paus ali, é mais estratégia, mais frieza, mais pé no chão do que entusiasmo, empolgação, tá bom, Aquário? Basicamente é isso. Agora vamos ver o que Sagrada Rosa Caveira tem para trazer para vocês aqui, como mensagem de finalização. O que ela tem de mensagem para essa primeira quinzena de setembro? Rosa Caveira, qual a mensagem para Aquário? É isso, olha só, a gente tem duas coisas. Aquário está numa fase de luz e sombra, tá? A energia da vitória está muito disponível para Aquário, uma energia assim que Aquário está atraindo. A energia da vitória está aí. Eu acho até que, eu diria que Aquário está sentindo o cheiro da vitória, só que ainda há vícios, padrões que precisam ser alterados. Essa carta aqui fala de roubo, de desgaste, de coisas que podem afetar, só que a gente está falando de um comportamento. Então, assim, há o desejo da vitória e um comportamento que ainda pode prender Aquário em alguns padrões que geram perdas, tá? Que geram perdas. Então, por isso do conselho da mudança de padrão, olha a diferença de uma coisa para outra. Sagrada Rosa vem falando, olha para a vitória, mas se comprometa, né? Tá viável e abandone os padrões antigos de comportamento, tá? Mas cuidado também com determinadas pessoas que podem estar rondando sua vida aí, puxando você para o pessimismo, puxando você para esses padrões do passado, tá bom, Aquário? Vejo você quando? Logo, próxima quinzena de setembro. Até lá, tchau, tchau. Signo de Peixes, vamos ver o que o oráculo tem para trazer para vocês de mensagem
conselho, direcionamento para essa primeira quinzena de setembro? Vamos lá, começando com o tarô mitológico, mensagem para o signo de Peixes. Tá, a gente tem uma energia, ó, fundo do maço, 9 de copas, que fala de harmonia, de reencontro consigo mesmo, de relações prósperas, de realização, tá? Tem um lugar de reconhecimento e realização muito bacana, mas Peixes precisa saber direcionar a sua própria força interior e eliminar conflitos internos, campo de batalha, disputas, tá? 2 arcanos maiores falando de um momento de transformação. Essa carta, quando ela aparece, eu gosto sempre de olhá-la em vários aspectos, né? Fala-se muito de contenda, de disputa, de competição, mas às vezes isso pode estar acontecendo no mundo invisível também, tá? Às vezes ela aparece quando a gente está aí sob algum ataque energético. Porém, Peixes tem força de sobra internamente para transformar qualquer tipo de situação, mas é necessário olhar a vida, né, com bons olhos, né, olhar na direção da realização, do reconhecimento positivo, do bem-estar, procurar coisas que te façam bem, elevar sua frequência, Peixes, tá? Vamos ver o que a cigana Sulamita diz aqui no baralho cigano, como que ela complementa essa mensagem aqui do tarô mitológico para o signo de Peixes. Olha, é isso, tá? Tem uma força muito grande dentro de Peixes, que Peixes precisa reconhecer, tá? Precisa reconhecer, organizar para trabalhar essa energia a favor das suas conquistas, tá? Que tem um elemento de coragem, força, poder, determinação. Mas tem um conselhinho aí para quê? Cura, harmonia, né? A energia do lírio me lembra até assim, a possibilidade de Peixes tomar uns banhos de rosas brancas para trazer purificação, harmonia, a transformação interna que na busca da felicidade. E aí a gente tem a transmutação desse ciclo aqui também, ó. A energia do buquê em cima do 7 de paus. Uma vez que Peixes busque a harmonia, a felicidade, foque na prosperidade, né? Coloque sua energia, sua força na busca daquilo que te faz bem, que te faz feliz, que te eleva e que te traz as conquistas que você almeja. Essa energia de contenda, Peixes, nesses primeiros 15 dias aí que pode surgir na sua vida, tende a transmutar-se, mas você tem que vibrar no positivo e não se deixar levar por disputas, contendas, brigas, conflitos internos, tá? Procura o teu equilíbrio, mas não só equilíbrio, é olhar na direção daquilo que te traz satisfação, desejo de felicidade, de conquista, de prosperidade, tá bom? E direcione a tua força para isso, para esse outro lado mais benéfico da vida, tá bom? E agora, para finalizar com o oráculo de Rosa Caveira, vamos ver o que ela tem de mensagem para vocês aqui. Sagrada Rosa Caveira, uma mensagem de finalização para o signo de Peixes, para essa primeira quinzena de setembro. É isso, tem nós, tem embaraços, tá? Mas tem nós, tem embaraços, tem situações de dificuldade, tá? Mas tem quem possa interceder por vocês, tá? Aqui fala essa carta normalmente fala de pessoa intermediária, pode ser espiritualidade, como foi citado aqui, tá? Tem quem possa intervir por Peixes e trazer situações mais estáveis, mais tranquilas, tá? Então, conecte-se com seus mentores, tá, Peixes, nessa primeira quinzena para você estabilizar a sua energia e não se deixar levar por contendas, competições e conflitos, tá bom? Vejo você na próxima quinzena de setembro. Até lá, tchau, tchau.